Olá, tudo bem com você? Meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual. Hoje, na nossa viagem, eu vou falar sobre os sacerdotes. Sim, os sacerdotes da Bíblia. Por quê? Porque o sacerdote era uma das figuras mais importantes no meio do povo de Deus. Ele era, ao mesmo tempo, representante do povo diante de Deus e representante de Deus diante do povo. E além do papel religioso, ou seja, a função do tabernáculo relacionado aos sacrifícios, às ofertas, adentrar ao Santíssimo Lugar anualmente, né? O sacerdote também tinha um papel social. Por quê? Porque ele julgava as questões relacionadas a doenças, por exemplo, e também ele determinava sentenças diante de alguns tipos de erro da sociedade. Na época da monarquia, eles serviam também como conselheiros dos reis. Enfim, o sacerdote, querido, exercia um papel de liderança muito relevante, tanto para Israel quanto para Judá. A maioria foram homens de Deus, apesar de ter havido alguns sacerdotes que foram pessoas más de fato. E hoje, então, eu escolhi 12 sacerdotes dos mais relevantes para compartilhar com você. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa receber notificações, aperte o gostei para dar engajamento ao vídeo e também compartilhe o link com seus amigos, lá no grupo do WhatsApp e em outros grupos, tá bom? Vamos viajar! Bom, eu vou começar falando de Melquisedeque. Nós encontramos a atuação dele em Gênesis 14. Depois de Abraão ter voltado vitorioso de uma batalha, onde libertou o seu sobrinho Ló, Melquisedeque veio até ele. Melquisedeque, que era rei de Salém, que significa rei de paz, e segundo o Salmo 76:2, esse Salém seria a própria Jerusalém, né? Mas também a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, ele era sacerdote, ele era rei. E ele trouxe vinho e pão e uma bênção para Abraão. A gente presume que Abraão já o conhecia, do contrário, ele não agiria da maneira como ele agiu. Por quê? Porque ele não somente aceitou a oferta de pão e vinho, mas ele também entregou àquele rei e sacerdote, né, o dízimo de tudo que ele havia conquistado. Alguns teólogos defendem que Melquisedeque conhecia a Deus por meio de uma tradição que se espalhou após o dilúvio ou devido a uma revelação sobrenatural. Ainda tem a ideia de que ele seria um sábio, que poderia ser inclusive um mentor de Abraão. Outros defendem que ele era um ser iluminado, um anjo, né? Mas boa parte concorda que ele era um descendente de Sem, portanto anterior a Abraão, e isso faria dele maior que Abraão, e que ele seria rei de Salém mesmo, né? Que depois os jebuseus conquistaram, colocaram o nome de Jebus, e Davi futuramente conquistou e colocou o nome de Jerusalém. E que Deus ocultou, né, a sua paternidade e a história justamente para que o usasse como figura de Cristo. Davi, no Salmo 110, referindo-se ao seu Senhor, ele disse: Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus, nós lemos que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Hebreus faz comparações entre o ministério sacerdotal de Jesus e o de Melquisedeque. Ou seja, a maior relevância, de fato, de Melquisedeque para nós é que ele é figura do sacerdócio de Cristo. E a Bíblia diz, então, que ele deu vinho e pão a Abraão, né, prefigurando o que? A ceia do Senhor, né? E ele abençoou Abraão, ou seja, ele alimentou o corpo e alimentou também a alma do nosso grande patriarca. O segundo sacerdote que eu quero apresentar é Arão. Ele era irmão do meio de uma família. Qual era a família? A família de Moisés, né? Miriam era a mais velha e Moisés era o irmão mais novo. A primeira aparição de Arão foi quando Deus estava enviando Moisés para o Egito, falando com Moisés, lembra disso? Ele disse: eu não sei falar, né? E Arão aparece e Deus fala, né? Então Deus apresenta Arão e fala: Deus diz que Arão seria a boca de Moisés perante Faraó, né? Arão, como Moisés, eles eram descendentes de Levi, né? E ele era casado com Eliseba, né? Com quem ele teve 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Seus 2 primeiros filhos, infelizmente, morreram perante Deus porque eles apresentaram fogo estranho, né? E os outros 2, não, eles exerceram o sacerdócio dignamente. Naquela guerra de Israel com os amalequitas, lembra que Moisés é ajudado? Arão e Hur é que seguram as mãos de Moisés. Então Arão estava lá, né? E seguraram a mão de Moisés até que a vitória viesse, né?
Quando Moisés subiu para o monte para receber os 10 mandamentos, aquele tempo que ele teve com Deus, Arão assumiu interinamente a liderança de Israel. Foi neste momento, querido, que ele de fato cometeu o seu grande erro, né? Diante da pressão, da ausência de Moisés e o povo querendo um Deus para sacrificar, eles acabaram entrando num problema, né? Eles fizeram o bezerro de ouro, né? E este episódio trouxe muitas mortes, muito prejuízo a Israel, né? Mas Arão foi poupado por Deus, né? Recebeu a graça de Deus. No outro momento, quando Miriam, com ciúmes de Moisés, questionou a liderança do seu irmão, né? Arão também acabou concordando com ela. Mas no final, ela foi punida, ela ficou leprosa por uma semana e, pela graça de Deus, Arão novamente foi poupado. Talvez porque seu coração era mais inocente, não sei. Ele ocupou o cargo de sumo sacerdote, isto é, líder dos sacerdotes, e recebeu vestimentas especiais, a Bíblia diz, né? Ele tinha a responsabilidade de representar o povo perante Deus, intercedendo por ele e oferecendo sacrifícios sempre que fossem necessários, né? Hebreus apresentarão como o sumo sacerdote que ajudou a preparar o povo para o sumo sacerdócio de Jesus, que era perfeito. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz isso, né? E certa vez, depois de uma rebelião que foi punida por Deus, Arão foi para o meio da congregação e fez expiação pelo povo. E aí a praga cessou. E para provar, de fato, de uma vez por todas, que ele era um sumo sacerdote autorizado por Deus, a sua vara foi a única que floresceu dentre as diferentes varas dos filhos de Israel. Isso foi algo que Deus demonstrou, né? Um milagre. E esta mesma vara foi colocada depois dentro da Arca da Aliança e conservada junto com as tábuas da lei e o vaso com o maná que caía do céu. Assim como Moisés, Arão não entrou na terra prometida, infelizmente. Quando ele morreu, ele foi levado ao Monte Hor e as suas vestes sacerdotais foram tiradas por Moisés, né, e colocadas em Eleazar, o seu filho e também seu sucessor. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Vamos falar de Eleazar. Significa Deus tem ajudado. Ele era um dos filhos de Arão, ele é pai de Finéias, guarde esse nome. Ele foi consagrado sacerdote do Senhor junto com seus 3 irmãos, né? Ele teve uma atuação muito importante na peregrinação do povo de Israel, né? Ele se tornou o líder dos levitas, né? E ficou responsável por todo o tabernáculo, né? Durante todos os anos, no deserto, ele ofereceu sacrifícios, sempre que o povo pecava, ele estava ali intercedendo, fazendo a sua parte, né? E ele foi um dos líderes do censo ordenado por Moisés, quando Moisés contou o povo para entrar na terra prometida, o segundo censo. Ele estava junto ali, né? E ele ajudou também na divisão da terra de Canaã entre as tribos. Quando ele morreu, ele foi sepultado em Gibeá, nas montanhas de Efraim. O sacerdócio de Eleazar era também uma figura do sumo sacerdócio de Cristo. Séculos mais tarde, quando o rei Davi dividiu as tarefas entre os levitas, uma das incumbências foi entregue à família dos descendentes de Eleazar. Muito bem, Finéias, ele era sacerdote, né, filho de Eleazar, neto de Arão, né, e ele foi um dos homens de maior valor de Israel, ainda que a gente não ouve falar muito sobre ele, talvez pelo outro Finéias, né, que não dava um bom exemplo, né? Na época do retorno dos judeus do exílio na Babilônia, o próprio Esdras e os outros levitas, eles traçaram uma linha, né, familiar que veio parar até Finéias, ou seja, então eles consideravam muito a figura de Finéias. Está em 1 Crônicas, capítulo 9, né? A fama dele foi estabelecida principalmente pelo zelo que ele tinha em defender a Deus em face à idolatria. Números 25 registra que, quando os israelitas estavam acampados em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comia e se prostrava diante deles. Querido, a ira de Deus trouxe juízo imediato sobre o povo de Deus naquele momento. Todos os líderes que tinham se envolvido nessa imoralidade e idolatria, eles foram mortos. E exatamente quando isso estava acontecendo, houve uma situação. Um homem trouxe uma mulher midianita para sua tenda, diante de toda a congregação, com a intenção de ter relações sexuais com ela. E então Finéias seguiu os dois e entrou na tenda e matou os dois, querido, para indicar que claramente o que estava acontecendo ali, da imoralidade que estava acontecendo, né? Foi diante desse ato de zelo que a praga foi interrompida. E Deus falou a respeito dele dizendo:
Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim no meio deles. E ainda finalizou: ele e a sua semente, depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo. Por quê? Porque foi zeloso pela honra do seu Deus. Uau, que palavra tremenda. Então, demonstrava esse caráter zeloso dele, né? Anos mais tarde, Finéias serviu diante da Arca da Aliança em Betel, onde novamente o seu zelo por Deus foi demonstrado, né? Foi ele que transmitiu a palavra de Deus ao povo sobre a vingança pelo pecado dos benjamitas. E em Números capítulo 31, Finéias ele saiu com os soldados israelitas para a batalha contra os midianitas. E aí ele fez o quê? Ele pegou elementos, né? Ele pegou vasos do santuário e trombetas e levou para a batalha, né? Para serem utilizados como sinalização, ou seja, instrumento de batalha, aquilo que estava também no santuário. Tremendo isso, né? Espiritual. Em Josué 22, Rubem, Gade e Manassés tinham erigido um altar perto do rio Jordão. E quando as outras tribos souberam disso, temeram demais. Por quê? Porque viria juízo de Deus, né? Porque a adoração e sacrifícios só eram permitidos no tabernáculo. Então, Finéias e os representantes das tribos foram enviados para falar com os líderes. E aí os líderes explicaram que não sacrificariam ali, né? Que era apenas um memorial, um testemunho, né? E aí depois dessas palavras, aliviados, então Finéias e as outras tribos voltaram louvando, adorando a Deus, né? Então, essa dedicação de Finéias a Deus, ela se tornou, na verdade, um modelo. Se tornou um modelo de como os israelitas, especialmente seus líderes, deveriam viver. Bom, agora eu vou abrir espaço para falar sobre Jetro. Jetro, que significa excelência, que ele era sogro de Moisés, querido. Jetro, ele era sacerdote de Midian. Moisés, depois que ele fugiu para o deserto, saiu do Egito, né? Ele ajudou as 7 filhas de Jetro a dar água aos seus rebanhos e tornou-se um amigo chegado da família. E depois, posteriormente, Jetro deu a sua filha Zípora em casamento a Moisés. Moisés permaneceu muitos anos com os midianitas até que ele recebeu o chamado de Deus para voltar para o Egito, para libertar o povo do Egito. Então, ele voltou, a sua esposa ficou junto com o seu sogro. Quando os israelitas saíram do Egito, depois de atravessarem o Mar Vermelho, Jetro levou a sua filha e os seus netos para encontrarem com Moisés. E quando chegou lá, ouvindo tudo que Deus tinha feito, ele fez uma declaração tremenda, né? Ele disse: agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses, pois fez isso aos que trataram Israel com arrogância. Então aqui Jetro demonstra que ele havia se tornado agora um sacerdote do Senhor, né? E porque inclusive ele ofereceu um sacrifício e depois o próprio Arão e os demais líderes do povo comeram pão com ele. Mas o que chama a atenção de fato na vida de Jetro, que é falado nas igrejas, é que ele se preocupou com a sobrecarga de Moisés, que atendia a todo o povo sozinho, né? Então, sabiamente, o que Jetro fez? Ele aconselhou Moisés a estabelecer lideranças, que ele compartilhasse as tarefas, né? E esses líderes resolveriam casos mais pequenos, enquanto Moisés ficaria apenas com os casos mais sérios e teria a tarefa de ir diante de Deus, receber direção, interceder pelo povo, enfim, né? Então, Jetro, ele representa esse marco da liderança descentralizada. Ajudou muito Moisés, de fato. Por isso eu tinha que colocar Jetro aqui. Quero falar do sacerdote Eli. Ele era descendente de Arão e de Itamar. E ele tornou-se sacerdote no centro de adoração em Siló, no final do período dos juízes, né? Antes de Samuel, né? E ele combinava a tarefa de sumo sacerdote com a de juiz. E o primeiro episódio em que a gente vê a atuação dele é quando Ana está orando no templo, lembra? E Eli pensa que ela estava embriagada. E aí os teólogos dizem que isso já demonstrava, de fato, né, que a percepção espiritual dele já andava muito comprometida mesmo. Mas quando ele ouviu a história de Ana, né, ele entendeu de fato e ele abençoou ela. Ela creu em Deus e Deus respondeu, né, com um milagre que foi a gravidez de Samuel, que se tornou o grande juiz de Israel. Quando o menino desmamou, Ana e Eucana foram até Eli e deixaram Samuel para servir juntamente com Eli no santuário. Eli, querido, ele não conseguiu com que seus filhos respondessem ao chamado de forma aceitável diante de Deus. Ofni e Finéias eram terríveis, irresponsáveis, irreverentes, carnais,
Eles tratavam com desrespeito as pessoas e os sacrifícios a Deus. Então Deus começou a falar com Samuel, ainda quando menino, que crescia em estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Afinal, é triste. Primeiro, para Ofni e Finéias, eles foram para uma batalha contra os filisteus, levando a Arca da Aliança. Como eles mesmos não tinham aliança com Deus, eles foram mortos e a arca foi tomada. E aí vem alguém para avisar o sacerdote ali. E quando ele sabe dessa notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre também. Então, a vida de Eli, ela foi trágica porque ele conhecia e amava a Deus, mas a sua tolerância para com o pecado ao seu redor era uma atitude diretamente oposta ao que Deus requeria dos líderes. Samuel, que foi o elo de ligação entre a época de Moisés e Josué e a época de Davi e Salomão. Por quê? Porque ele foi o último juiz e foi o primeiro sacerdote da monarquia. Samuel, ele começou o seu serviço no tabernáculo em Siló, que a gente sabe, ainda muito jovem de fato, e mesmo ao lado dos filhos de Eli, que, como eu já disse para vocês, eram reprováveis diante de Deus e diante dos homens, ainda assim ele permaneceu firme no seu amor e na sua fidelidade para com Deus. E embora ele não fosse descendente de Arão, Samuel serviu como sacerdote após o término da dinastia de Eli. Após a morte de Eli e seus filhos, ele assumiu o sacerdócio. Mas o seu ministério sacerdotal foi um pouco ofuscado, obscurecido, porque ele era um grande juiz e um grande profeta, então exercia 3 coisas ao mesmo tempo. Então não ficou tão forte assim o ministério sacerdotal. Samuel, ele ungiu a Saul, primeiro rei de Israel, e depois, no meio das desobediências de Saul, inclusive a de querer fazer o serviço sacerdotal, que só cabia de fato justamente a Samuel, Então ele foi rejeitado por Deus e Deus dirigiu Samuel a ungir Davi, que foi o segundo rei de Israel. E ele morreu ainda durante o reinado de Saul. Eu falo mais sobre Samuel no meu vídeo sobre os profetas da Bíblia. Você pode conferir lá, tá bom? Aimeleque, filho de Aitube, ele foi o sumo sacerdote de Israel em 975 a.C. Quando Davi escapou de Saul, estava fugindo de Saul, e Jonas ajudou ele a escapar, ele foi até Aimeleque, na terra de Nob. E Aimeleque alimentou Davi e entregou a Davi a espada de Golias, sinal de força, de vitória. Mas Doeg, que era servo de Saul, estava lá e viu tudo o que aconteceu. O que aconteceu depois? Ele foi lá e contou tudo para Saul que tinha visto. E aí Saul chamou Aimeleque e chamou os seus parentes na sua presença, e aí ele ordenou a morte de todos os sacerdotes, queridos. Mas os soldados do rei não quiseram cumprir essa ordem. Então Saul ordenou a Doeg que o fizesse, E aí Doeg, sem nenhum temor, matou a todos os sacerdotes, e em Nod ele matou homens, mulheres, meninos, crianças, um grande massacre. Depois desse terrível massacre, apenas Abiatar, filho de Aimeleque, sobreviveu. E ele fugiu e foi até Davi. Tô viajando sem nunca desistir. Eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Abiatar, que como eu acabei de mencionar, foi o único sobrevivente do massacre de Saul em Nob. Ele era o 11º sacerdote da linhagem de Arão e fazia parte do grupo dos que apoiaram Davi e seus homens quando eles fugiam de Saul. Quando escapou do massacre, Abiatar foi até Davi, contou tudo o que tinha acontecido, e Davi sentiu-se responsável, pela morte dos sacerdotes. Então convidou ele a permanecer sob o seu cuidado pessoal. Ele ficou com Davi e então o serviu como o seu sumo sacerdote e conselheiro por muitos anos. Infelizmente, já no final do reinado de Davi, Abiatar participou da conspiração para fazer Adonias rei no lugar de Salomão. Um ato que quase custou a vida dele e fez com que ele perdesse a fama de leal servidor do reino de Davi. Agora nós vamos para Zadok, que significa justo. Ele era levita, líder entre os descendentes de Arão, e ele exerceu o sacerdócio durante o reinado de Davi e é frequentemente mencionado em conexão com Abiatar. A gente fala, às vezes, Zadok e Abiatar, Apesar de antes ele já ter sido citado como o pai de Abiatar,
o Aimeleque. Quando Zadok e Abiatar exerciam o sacerdócio, Absalão, filho de Davi, se levantou contra o rei e Davi precisou fugir de Jerusalém. Então eles levaram junto a Arca da Aliança. Mas depois, Davi resolveu enviá-los de volta a Jerusalém com a arca e pediu que eles exercessem os ministérios deles à vista de Absalão. Com a ajuda de Uzai, conselheiro do filho do rei, que era leal a Davi, os filhos de Zadok e de Abiatar, eles relatavam os planos de Absalão diretamente para Davi naquele momento. E depois da derrota e da morte de Absalão, Davi pediu aos dois que o ajudassem a regressar a Jerusalém e a prosseguir no seu governo. Zadok demonstrou muita lealdade a Davi desde o tempo em que era um jovem levita, mencionado como um homem valente, o qual se uniu a Davi em Hebrom, e ele recebeu de Davi a responsabilidade de levar a Arca da Aliança para Jerusalém e organizar os cultos do tabernáculo em Gibeon, quando eles pegaram a arca na casa de Abinadab e levaram para Jerusalém. Posteriormente, ele distribuiu as tarefas do culto do tabernáculo. E após a morte de Davi, Zadok se manteve fiel ao desejo do rei, que era que Salomão o sucedesse no trono, e por isso ele atuou na luta para sufocar a rebelião de Adonias, lembra? Abiatar acabou estando do lado de Adonias, problemático, e ele ajudou na coroação do novo rei, que era Salomão. Ele permaneceu como principal sacerdote junto com Abiatar durante os primeiros anos do reinado de Salomão. Os filhos de Zadok e os seus descendentes ocuparam posições de relevância no reino, provavelmente até o tempo do exílio na Babilônia. O profeta Ezequiel considerou os descendentes de Zadok como os únicos herdeiros legítimos do ministério sacerdotal. Então Zadok teria que ser lembrado com certeza. Joiada viveu durante os reinados de Acasias, Atalia e Joás em Judá. Ele permaneceu fiel a Deus num período muito difícil, num dos momentos mais difíceis do Reino do Sul, ou de Judá. O rei Acasias tinha sido morto por Jeú como parte do cumprimento de um juízo de Deus, inclusive sobre a casa de Acabe. E quando a mãe desse rei soube que ele foi morto, que era Atalia, ela recebeu essa notícia e ela tomou posse do trono imediatamente e ela mandou matar, ela matou todos os netos. Ela foi uma rainha má, de fato. Mas no 7º ano do reinado dela, Jeoada, como sumo sacerdote, liderou uma rebelião dos comandantes do exército contra Atalia e apresentou, de fato, um dos filhos de Acasias, chamado Joás, que ele tinha escondido no templo, querido, para que ele não fosse morto pela rainha. Os comandantes fizeram aliança com Jeoada e coroaram Joás. Atalia fugiu para o templo, mas ela foi agarrada, levada para fora e ela foi morta, ela foi executada. Pois bem, então nós vemos Joás governando debaixo da orientação sábia de Jeoada. Neste tempo, os judeus tiveram uma renovação espiritual, o povo derrubou o templo de Baal e destruiu os altares pagãos. A Bíblia diz que Joás, o rei, fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Jeoada. Então, teve muita importância a vida de Jeoada. Ele participou da restauração das atividades dos sacerdotes e levitas no templo e na nação. E a sua vida é resumida numa declaração que está em 2 Crônicas 24:14, que diz assim, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Jeoada. Uau, que tremendo, né? E eu encerro com Josué. Josué era filho de Jeozadak e ele foi o sumo sacerdote em Judá depois do exílio da Babilônia, junto com Zorobabel, o governador. Ele foi responsável pelo reestabelecimento do templo e do culto. Então, quer dizer, ele ajudou na reconstrução do templo de Salomão quando eles voltaram do exílio. E ele demonstrou liderança porque ele estava entre aqueles que confrontaram os opositores do projeto de reconstrução. Ele lutou muito com isso. Em Ageu diz que Josué, juntamente com Zorobabel e o povo, obedeceram à voz de Deus trazida pelo profeta Ageu. Isso é muito importante, um sacerdote que ouviu de fato um profeta. Zacarias tem uma visão onde Satanás acusa Josué, mas Deus o defende. E ainda em Zacarias nós vemos Deus trazendo uma direção para fazerem coroas e uma delas eles deviam coroar a Josué. Então, com certeza, Josué ele foi um grande sacerdote muito importante para o período pós-exílio. Bem, a Bíblia ainda diz sobre Esdras, diz que Esdras foi, além de escriba, ele foi também um sacerdote. Mas eu vou comentar sobre Esdras no outro vídeo, ok? No Novo Testamento, nós não temos sacerdotes fiéis a Deus,
né? A gente vê os sacerdotes, na verdade, perseguindo tanto a Jesus e, posteriormente, perseguindo a igreja, né? Os nomes talvez mais famosos sejam Ainás e Caifás, né? Você vai lembrar disso. Eles perseguiram muito Jesus, né? Então, por isso que eu vou terminar aqui. Amados, eu tenho que fazer justiça aqui. Eu acabei não colocando no estudo, passou batido, mas é claro, tem o sacerdote Zacarias, homem de Deus, homem fiel, homem que estava trabalhando no templo, exercendo seu ministério, quando o anjo falou com ele. E ele, é claro, teve um momento de incredulidade, mas depois de ficar mudo por um tempo, ele voltou, né, a falar e tudo mais. Pai do grande profeta João Batista, com certeza um homem de Deus que não podia deixar de ser lembrado aqui. Então, Zacarias foi um grande sumo sacerdote, amém? Diga aí, gostou da viagem de hoje? Tem algum sacerdote que eu não citei e que você gostaria de citar? Por favor, deixe seu comentário aí. É sempre muito bom e muito importante a sua participação. Você pode enriquecer bastante o nosso vídeo deixando um bom comentário aí, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo precioso em que nós estamos aprendendo, enriquecendo as nossas vidas com a tua palavra. Hoje aprendemos muito sobre os sacerdotes da Bíblia. Senhor, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos ensine a ser como sacerdote diante do Senhor. Sacerdote da nossa casa, sacerdote da nossa história, sacerdote do nosso povo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a cada um que está agora participando conosco. Abençoe cada vida, cada família, cada sonho, cada projeto, em nome do Senhor Jesus. Derrame a tua bênção e o teu milagre. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 espiritual. Deus te abençoe.